Então, antes de começar, né, eu queria falar de energia. Porque energia, a gente ouve muito falar em energia, a gente às vezes não sabe conceituar, né? Na física, energia é definida como uma capacidade de realizar trabalho, tá? Ou seja, de fazer as coisas acontecerem. Quando a gente está correndo, praticando um exercício físico, a gente está gastando energia dos alimentos que a gente consumiu. Quando um ônibus está passando na rua, nos levando para o trabalho, né, ou para a escola, ele está lá queimando o combustível, né, do motor. Quando a indústria está produzindo algo que a gente consome diariamente, estão usando lá a energia elétrica, né, para utilizar as máquinas. Então, vocês veem que a energia, ela organiza a nossa sociedade, né? Eu estou dando aula para vocês aqui, né, pelo computador, agora em função da pandemia. Eu estou com meu notebook ligado, meu Wi-Fi ligado, vocês aí estão com o Wi-Fi ligado me ouvindo. Tudo isso a gente utiliza a energia. Aí eu botei um gráfico muito interessante que eu achei no meu livro didático, que é desse uso da energia ao longo da história da humanidade, tá? Vocês olhem ali, ó, bem no iniciozinho do gráfico, século I. Século I, a gente tinha muito pouco uso da energia, né? Era mais a mão de obra humana, a mão de obra animal, a força, né, da natureza, dos ventos, essas coisas assim, que, na verdade, essas forças, por exemplo, do curso da água, né, dos ventos, elas eram muito utilizadas ali no século X, nos feudos e tal. Já no século XX, com a Segunda Guerra Mundial, a gente teve um avanço tecnológico muito grande, né? Hoje a gente tem computador, a gente tem celular, a gente tem até carro elétrico, né? Então, depois da Segunda Guerra Mundial, o consumo de energia, ele aumentou exponencialmente. E junto com essa demanda de energia, a gente tem os cientistas buscando novos métodos de obter essa energia sem causar dano ao meio ambiente. Aqui eu coloquei mais umas informações a respeito de energia sobre matriz energética, tá? No Brasil, a gente até usa bastante fonte renovável, né? A gente até teve aqueles programas do biodiesel e tal. Mas no mundo é menor essa proporção de energia renovável. A maior fonte de energia ainda são os combustíveis fósseis, né? Que a gente sabe eles estão relacionados com o problema do aquecimento global. Outra questão relevante que eu achei é que a energia que ela nos dá tanto conforto hoje, né, que a gente tem uma casa com geladeira, ar-condicionado, chuveiro quente, essa energia, 90% dela é consumida por 30% da população mundial, que é o correspondente aos países desenvolvidos. Então, vocês percebam como ainda é desigual, né, esse acesso à energia no mundo. Ainda tem muita população que não tem acesso. Se eu estiver falando um pouco rápido, por favor, me avisem, tá? Eu também botei mais um slide, né, a respeito de energia, de um trecho que eu tirei do Feltre, tá? Que é um livro de química que eu uso muito, que os alimentos, quando a gente come, né, quando a gente está fazendo uma dieta, por exemplo, o nutricionista ele vai lá e calcula o que a gente gasta por dia normalmente, né? Gasta, sei lá, 2.000 calorias. Para a gente emagrecer, o que acontece? A gente come menos alimento do que a gente precisa, né? E aí o organismo ele vai usar nossas reservas energéticas, que no nosso corpo é armazenada na forma de gordura. Quando a gente come demais, mais do que a gente precisa, a gente armazena essa energia em excesso na forma de gordura. Por isso que a gente emagrece e engorda, né? Uma questão que pode envolver termoquímica indiretamente no Enem. E aqui a gente vai chegar na termoquímica propriamente dita, tá? O que é a termoquímica? A termoquímica, ela estuda a variação de energia nas reações químicas. Como assim? Numa reação química, é importante a gente entender que acontece duas coisas simultaneamente, tá? A gente tem a transformação dos reagentes, tem lá dois reagentes que interagem entre si, né? As ligações desses reagentes são quebradas. Eles se reorganizam e formam os produtos. Ao mesmo tempo que está ocorrendo essa transformação de substâncias, a gente também tem a variação de energia.
tá? Que é chamada entalpia, representada por esse ΔH. Coloquei também o conceito de calorimetria para vocês, né, que é o estudo e a medição dessas quantidades de calor. Por quê? Porque esse estudo, essa medição, é feito por aparelhos chamados calorímetros, né? Então, se vocês se depararem com essa nomenclatura na prova do vestibular, não se assustem, é só os aparelhos que são utilizados, né? E o mais importante, por que há essa variação de energia? Tá, eu já entendi que os reagentes se transformam nos produtos, mas de onde vem essa variação de energia das reações químicas? Imaginem o seguinte, tá? A gente tem aqui, pegar uma reação comum, formação d'água, tá? Formação d'água, a gente tem 1 mol de gás hidrogênio reagindo com meio mol de gás oxigênio, formando 1 mol de água, tá? Imaginem que, pensem numa molécula de gás oxigênio, por exemplo, tá? Ela está lá na natureza, ela tem uma energia interna. De onde é que vem essa energia interna da molécula de oxigênio? Pensem que ela está a uma certa temperatura. E todos os corpos, eles vibram, né, independente da temperatura. Só que quanto mais quentes eles estiverem, mais eles vão estar vibrando, né? E a questão das ligações químicas. Uma molécula de gás oxigênio, tá? É um átomo de oxigênio ligado, através de uma ligação covalente, a outro átomo de oxigênio. Essa ligação entre os dois átomos também tem uma quantidade de energia nela. Então, pensem, aquela molécula de oxigênio, ela está vibrando, né, porque ela tem uma temperatura e ela ainda tem a energia da ligação química. Então, ela tem uma energia interna. O que acontece? A energia total após a reação é igual à energia total antes da reação, que é o primeiro princípio da termodinâmica. Tem aquela lei de Lavoisier também, né? Que diz que nada da matéria, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Com a energia é a mesma coisa. Então, pensem assim. A gente tem lá o hidrogênio, o oxigênio, que interagem e formam água. Se essa soma de energia interna do hidrogênio e do oxigênio for maior que a da água, para onde é que foi essa energia? Olha ali a primeira figura, essa daqui, ó. Pensem que a energia, essa primeira barrinha aqui, é a energia do hidrogênio somada do oxigênio. E essa aqui é a energia interna da água. Percebam que tem uma diferença. E essa diferença é a energia liberada. Se fosse ao contrário, se fosse, sei lá, a decomposição da água, que seria água se decompondo em oxigênio e hidrogênio. Ali, ó. Segunda figura, tá? Pensem que isso aqui é a energia interna da água. Isso aqui é a energia interna dos produtos que ela formou se decompondo. Também tem uma diferença de energia, né? E essa diferença de energia foi o que a água absorveu para se decompor. Então, o que a gente tira de conclusão, tá? Eu também botei esse slide, né? Falando sobre reações químicas que liberam energia e absorvem energia, mas eu vou para o próximo e já volto. Que é a classificação das reações. A gente tem reações que liberam energia. E por que elas liberam energia? Porque a energia interna dos produtos é menor do que a energia interna dos reagentes. E tem as reações endotérmicas, que é aquele exemplo que eu dei da decomposição da água. Os reagentes, eles têm menos energia que os produtos. Então, eles absorvem energia do ambiente para formar os produtos. Na exotérmica, ao contrário, os reagentes liberam energia e formam os produtos. É uma diferença importante dessas duas reações, tá? A exotérmica, ela meio que se segue sozinha, tá? A endotérmica, a gente precisa fornecer calor o tempo inteiro para ela ocorrer. Aí eu volto no outro slide dos exemplos. Ó, nessa tabela aqui, reações químicas que liberam energia. A queima do carvão, tá? Pensem que, ou a queima de uma vela, a gente põe ali o fogo e a reação exotérmica acontece. E ela vai até o final. Já a reação química endotérmica, que absorve energia, vem ali, ó. Um exemplo é o cozimento dos alimentos. Pensem que a gente está cozinhando uma batata. A gente tem que ficar dando calor para cozinhar essa batata, entendeu? Que vem do nosso caldo de cozinha.
Então, essa é uma diferença fundamental entre as duas reações. E a importância de conhecer essas trocas de calor é imensa, porque pensem, por exemplo, numa usina termoelétrica, tá? A gente tem lá, o carvão está queimando, está aquecendo o vapor d'água que está gerando a turbina. As pessoas que trabalham nessa usina, elas têm que saber que determinada quantidade de carvão vai aquecer tanto a água, que vai liberar tanto de vapor, que vai girar a turbina com tal velocidade e vai produzir tanto de energia elétrica, por exemplo, né? Então, é muito importante conhecer essas trocas de calor. E aqui eu tenho um gráfico que vai fazer mais sentido ainda. Eu espero, né? Se tiverem dúvidas, podem falar ali no bate-papo. A reação exotérmica, então. O gráfico dela, notem que o eixo, o Y, para cima, né? É a quantidade de entalpia, ou seja, a quantidade de calor. O eixo X é o caminho da reação. O que é o caminho da reação? É o comportamento da reação através do tempo, tá? Por exemplo, ela se inicia e depois acaba. Então, isso é o caminho da reação, é esse período em que ela acontece. Ali, ó, na exotérmica, a gente tem os reagentes com uma quantidade de calor maior nos produtos. Então, quando eles formarem os produtos, vai ter liberação de energia. Ao contrário, a endotérmica, aqui, ó, ela tem os reagentes com menos quantidade de energia, de calor. Então, para formar os produtos, elas absorvem, os reagentes absorvem, né, energia do ambiente. Ficou alguma dúvida quanto a esses gráficos? Porque eles são, assim, bem importantes. Vou passar, então. Outra coisa importante, que são os fatores que influenciam nessa entalpia de reação, tá? O primeiro deles é a quantidade de produtos e de reagentes, tá? Olhem ali, aquele exemplo que eu tinha dado, né? O primeiro, a formação da água. Tu tem o gás hidrogênio reagindo com o gás oxigênio, formando um mol de água, tá? Notem que uma reação termoquímica, outra coisa importante, uma reação termoquímica, ela sempre é escrita, né, a reação normal, e ali do lado, vocês veem que tem o ΔH dela, que é o valor de entalpia, que é a variação de energia que acompanhou o processo dessa reação, tá? E por que isso é importante? Porque esse valorzinho que está aqui, que é menos 286,6 kJ por mol, ele está se referindo à formação de um mol d'água. Se a gente, por exemplo, tivesse 2 mols de gás hidrogênio reagindo com 1 de oxigênio, formando 2 mols d'água, a gente teria o dobro desse valor. Então, fatores que influenciam na entalpia da reação, a primeira delas é a quantidade de produtos e de reagentes, tá? Outra coisa, vocês vão ver muito também esse 25 graus e 1 atm, tá? Deixa eu tomar uma água. O que é isso? Isso é o estado padrão das substâncias, tá? Geralmente, agora eu vou falar isso também, que a pressão e a temperatura, elas influenciam a entalpia da reação também. Então, quando vai se medir essa entalpia, é necessário informar também a que condições essa entalpia foi medida. E geralmente é no estado padrão, que é 25 graus e 1 atm. Mas isso é só detalhe, é muito difícil mudarem isso no exercício, eu pelo menos nunca vi. E aqui a gente já tem o primeiro exercício, tá? Eu acho importante, assim, eu falo demais e é muita informação de uma vez só, mas o importante mesmo é a gente praticar essas questões. Então, vamos ler a questão. É de 2018. Por meio de reações químicas que envolvem carboidratos, lipídios e proteínas, nossas células obtêm energia e produzem gás carbônico e água. Ok. A oxidação da glicose no organismo humano libera energia, conforme ilustra a equação química, sendo que aproximadamente 40% dela é disponibilizada para atividade muscular. Então, esse dado do 40% ele é muito importante, guardem ele para o final do exercício. Aí ele dá ali a reação química, né? Que é ali, ó, a molécula de glicose reagindo com oxigênio, ou seja, sendo, né, queimada pelo nosso organismo,
produzindo CO2 e água. E ele te fala, o exercício te fala que essa reação produz 2.800 kJ, tá? Outra coisa importante. Vocês veem que antes do valor da entropia, dos 2.800 kJ, o que a gente tem? O sinal de menos. Mas como assim energia negativa? Não é que a energia seja negativa. Vamos voltar lá no slide do gráfico. Aqui, ó. Uma reação exotérmica, tá? Vocês veem que os reagentes têm mais quantidade de energia que os produtos. Então, quando a gente calcula a variação de uma coisa, é geralmente final menos inicial. E se a gente está subtraindo um valor, por exemplo, sei lá, 100 kJ, se a gente subtrair 300 kJ, vai ser menos 200 kJ. Então, não é que a energia seja negativa, é que esse sinal na frente da entropia significa que a reação ela é exotérmica. Se tivesse um símbolo de mais ali, isso significaria que ela é endotérmica, entendeu? Para cálculos, é importante essa diferença na lei de Hess, que a gente vai ver agora daqui a um pouco. Mas nesse exercício aqui, o importante mesmo é os 2.800. Tá, aí depois o que o exercício dá? As massas molares, né? E ele pergunta, na oxidação de 1 grama de glicose, a energia obtida para atividade muscular em quilojoule é mais próxima de... Então, o que a gente tem que fazer aqui primeiro, tá? A gente sabe que 1 mol de glicose queimando gera 1.800 kJ. E o que ele quer saber? Ele quer saber a oxidação de 1 grama de glicose. Então, vocês percebam que o exercício ele te dá uma informação e ele pede outra. O que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que converter esse 1 mol de glicose para grama. Como é que a gente vai fazer isso? Com as massas molares que o exercício te dá, tá? A massa molar da glicose, eu já calculei ela para vocês, para a gente não ficar perdendo tempo. Mas, por exemplo, ali, ó, tem 6 carbonos, 12 hidrogênios e 6 oxigênios. Então, tu vai pegar a massa do carbono e multiplicar por 6, pegar a massa do hidrogênio e multiplicar por 12, pegar a massa do oxigênio e multiplicar por 6. E no final tu soma tudo. Essa somatória, ela dá 180. O que isso significa? Que 1 mol de glicose é 180 gramas. Então, o que a gente sabe? Tá? Que esse 180 gramas, que corresponde ao mol de glicose, ele libera 2.800 quilojoules, né? E o exercício pergunta o quê? Quanto? Opa! Meu Deus do céu. Será que eu tenho borracha aqui? Ó, consegui. Vamos lá de novo. 1 grama de glicose tem quanto? E aí, é só resolver a regra de 3, né? Vai dar ali, ó, 180x igual a 2.800 kJ. Também já calculei o resultado. Deixa eu ver aqui no meu caderno. Não tô achando. Vai dar 6, alguma coisa? Ah, já calculei o resultado final. Deixa eu ver aqui na calculadora do computador. 2.800 dividido por 180. Que dá 15,55. Aí a gente olha ali as alternativas, né? E a gente já quer marcar a B. Só que o que a gente está esquecendo? Que o exercício falou que desse valor aqui, 40% aproximadamente vai para atividade muscular. Então, qual a próxima conta que a gente tem que fazer para resolver o exercício? A gente tem que multiplicar esse valor aqui por 0,40. Por quê? Porque vocês sabem que assim, ó, 100%, ele na verdade é 1. É a mesma coisa que 1.
Quando a gente fala em 40%, a gente está falando a mesma em decimais em 0,4. Então, para saber quanto que é 40% de 15,5, a gente tem que multiplicar esse valor por 0,4, que dá 6,2 aproximadamente. 6,2, 40% de 15,5. Então, a resposta certa é a A. Se vocês tiverem alguma dúvida na matemática também, não entenderam a regra de 3 que eu fiz para porcentagem, podem falar. Eu sei que às vezes é meio confuso mesmo. Eu demorei muito tempo até automatizar essa questão da porcentagem, mas depois que a gente pega direitinho, só vai, tá? Então, podem perguntar. Seguindo, a gente estava falando dos fatores que influenciam a entropia de uma reação. Numa reação termoquímica também, vocês vão ver que está sempre expresso o estado físico das substâncias, tá? Por quê? Porque isso influencia. De que forma influencia? Vocês veem que ali, ó, tem 3 reações químicas que estão com as mesmas substâncias, só que elas estão dando coisas diferentes. Como? A primeira é o hidrogênio e o oxigênio produzindo água na forma de vapor. A segunda, produzindo água líquida. A terceira, produzindo gelo, né? Água sólida. Percebam que o valor dessas reações de entalpia, eles são valores diferentes. E por que isso acontece? Pensem no seguinte, lembra que lá no início eu falei da questão da energia interna das substâncias, que a gente tem ela na forma das ligações químicas e da vibração? Então, essa vibração, ela varia conforme a temperatura de um corpo, né? Quanto mais quente, maior é a vibração das moléculas que compõem esse corpo. Então, pensem assim, ó, quando a gente está falando água no estado de vapor, ela tem muita energia. Quando a gente está falando água em estado sólido, ela tem bem pouca energia. E no estado líquido, uma energia intermediária. Então, pensem assim, ó, se a gente tem, olha agora o gráfico de baixo, se a gente tem essa quantidade de reagente com uma certa entalpia, pensem que a diferença entre essa energia aqui e a energia da água na forma de gelo é uma diferença bem maior, né? Em questão da água na forma de gelo ter menos energia, do que a diferença entre os reagentes e a água na forma de vapor. Porque o vapor ele tem mais energia, então ele está mais perto do valor de energia dos reagentes. Enquanto a água na forma de gelo, essa diferença é maior. Por isso que o estado físico das substâncias ele influencia, sim, a entropia de uma reação. Entenderam? Alguma dúvida? Eu explico de novo, não tem problema. Estado alotrópico das substâncias também influencia a entropia de uma reação. O que é a alotropia? Tá? É um fenômeno no qual o mesmo elemento químico pode originar 2 ou mais substâncias simples diferentes. Como assim? Pensem no carbono. O carbono, ele forma o grafite e ele forma o diamante. Isso é alotropia. Eles têm a mesma composição, digamos assim, só que numa forma diferente. Então, eles formam 2 substâncias diferentes. Vamos lá. Por que isso influencia? Peraí que travou aqui no notebook. É bem parecido com a questão do estado físico. A energia interna contida dentro do grafite é diferente da energia interna contida dentro do diamante. Por que isso? Porque eles podem ser formados 2 por carbono, mas se vocês pesquisarem a estrutura deles no Google, por exemplo, vocês vão ver que está rearranjada de outra forma. E isso influencia na energia interna dessa substância, tá? Então, bem ali, ó, que a queima do diamante, ela produz mais energia, tá? Por quê? Porque a diferença entre o diamante, ele tem mais energia interna. A diferença entre essa substância e o CO2 é muito maior. Agora, o carbono grafite, ele já não tem tanta energia interna acumulada como o carbono diamante. Então, a diferença vai ser um pouco menor. Por isso que
que a queima do diamante produz mais energia, tá? Lembrem sempre que a entalpia ela é a variação de energia, então a gente tem que considerar essa diferença entre produtos e reagentes. A diluição, tá? Esse gráfico aqui é um pouco chatinho, mas ele é simples de entender também. Dei ali um exemplo, a diluição do ácido sulfúrico na água, tá? Liberando ali 84,4 kJ por mol. E a gente tem ali uma tabelinha, tá? Que é número de mols de água usada nessa dissolução e calor liberado. Percebam que quanto mais a gente aumenta a água, a quantidade de água que a gente está diluindo essa substância, mais está liberando calor. E que isso tudo tende a um valor determinado, que é o que a gente chama de diluição infinita, tá? Por exemplo, assim, a diferença entre o 0 mol de água e 1 é 28. A diferença entre o 1 e o 2 já vai para 12. A diferença entre o 2 e o 4 já é 14, entendeu? A diferença do 4 para o 8 já é 9, depois 7, né? E depois 14 de novo. Mas todos esses valores, eles vão tender para 84. Aí, se tu usar, por exemplo, 30 mols ou 50 mols de água para diluir essa substância, mesmo assim vai chegar no 84, não vai passar de diluição máxima, sabe? O calor máximo que a gente consegue liberar. E aqui, ó, tem o gráfico da entalpia, tá? Ele considerou, esse gráfico aqui ele está considerando o menos, né, que eu falei, que o que isso aqui quer dizer? Esse menos aqui quer dizer que é uma reação isotérmica, que está liberando calor, né? Então, pense nesse menos aqui também como uma convenção, tá? E aqui a quantidade de mols de água. Então, vocês veem que está aumentando a quantidade de água usada. E aqui, ó, vai do menos 20 kJ por mol para 80. A gente está, né, liberando mais energia conforme vai diluindo. Aqui, um exemplo prático disso, porque é meio chato de entender sem exemplo prático. Também tirei do Feltro, tá? Que é a compressa de emergência. Como é que funciona essa compressa de emergência? É um saquinho assim, que tem água, uma ampola com água e um produto químico seco, né? Que ali está dizendo que geralmente se usa cloreto de cálcio ou sulfato de magnésio. E aí, o que tu faz quando tu vai usar essa compressa de emergência? Tu quebra a ampola, vai liberar a água, e aí o calor dessa diluição vai fazer a compressa quente. Também tem a compressa fria, que tem a maior parte das substâncias, né? Elas liberam calor quando elas são diluídas, mas tem algumas também que absorvem calor quando são diluídas. E aí, no laboratório mesmo, quando a gente fazia essa dissolução lá no IFE, a gente via que o becker ficava gelado ou quente. E essa compressa fria, ela tem também tem um produto químico em ampola de água, só que tem um produto químico que a dissolução dele é endotérmica. E aí tu quebra essa ampola de água, né? Ela vai dissolver ali o produto químico. E o que vai acontecer? A compressa vai ficar fria. Então, assim que faz essas compressas de emergência fria ou quente. É uma aplicação. E eu acho que, por último, as condições de temperatura e pressão. A pressão, pelo que eu entendo, né, ela altera a entalpia, mas tem que ser uma alteração muito grande, entendeu? Na pressão para alterar a entalpia. Então, o que mais se fala, na verdade, o mais importante é a temperatura que ocorre. E aí tem dois exemplos ali da mesma reação química, que é a formação do ácido clorídrico, a partir do hidrogênio e do cloro. Só que quando essa reação acontece a 15 graus, ela libera ali, ó, 183,9 kJ. Se ela ocorre a 75 graus, ela libera ali 184. É próximo, mas tem uma diferença. Por que tem essa diferença? Tá? Porque é o seguinte, essa mistura de hidrogênio e de cloreto, ela tem um determinado, uma constante de... Agora me fugiu o nome da constante. Bom, vocês sabem que as coisas aquecem em velocidades diferentes, né? Tu vai tentar aquecer um cabo de madeira e uma panela de ferro. A panela de ferro aquece muito mais rápido.
né? Por quê? Porque são características desses materiais. Então, a mistura de cloreto com hidrogênio, ela tem essa velocidade de aquecimento, digamos assim, diferente do ácido clorídrico, né? Ela, na verdade, ela aquece de forma lenta. Então, essa diferença aqui de energia, ela vai ser menor que essa diferença aqui de energia, tá? Em função das características de velocidade de aquecimento dessas duas misturas. Tipos de entalpia. Isso aqui é o mais conceitual, mas mesmo assim é bom saber. A entalpia de formação, o que ela é? A entalpia de formação é a energia envolvida na formação de um mol de determinada substância a partir de substância simples. O que é substância simples? É quando tem só um elemento, né? Então, essa formação de uma substância a partir da substância simples no estado padrão, tá? A entalpia de ligação. A energia necessária para a gente romper uma ligação quando a gente está com os átomos no estado gasoso e no estado padrão. Cada ligação, né, em função da característica própria dela, vai ter sua própria energia. Então, ali eu botei uma tabela, por exemplo, a energia para romper ligação entre hidrogênio e hidrogênio é 436. A energia para romper o cloro e o carbono e o iodo, desculpa, uma ligação entre o carbono e o iodo é 241 kJ por mol de ligação. Então, as ligações químicas, né? O que é a entalpia de ligação? A energia necessária para romper um mol de determinada ligação química com os átomos do estado gasoso e no estado padrão, né? É mais decoreba esses conceitos. Mas é fácil de ligar com o nome, pelo menos. A entalpia de combustão é a entalpia liberada na queima de um mol de uma substância no estado padrão. É sempre um mol no estado padrão. Entalpia de solução, a gente acabou de falar de diluição, né? A entalpia de solução é aquela energia liberada quando a gente dissolve um mol de uma substância. E a entalpia de neutralização, a última, é quando a gente reage um mol de H+, com um mol de OH-, sendo que esses dois íons eles têm que vir de um ácido forte e de uma base forte também, e aí eles vão formar um mol de água. E a energia liberada nesse processo é a entalpia de neutralização. Se alguém quiser que eu repita alguma coisa, por favor, pode mandar no chat também. Por último, a lei de Hess. Durante essa aula inteira, eu frisei, né, a importância de relacionar a entalpia com a diferença entre a diferença entre a energia dos produtos e dos reagentes. Hess, ele fez uma lei que aplicava isso, né? Ele dizia que a entalpia total de uma reação, ou seja, o ΔH de uma reação, ele é a soma da entalpia dos produtos. Eu não sei se saiu direito. Opa. Mas isso aqui é um menos, tá? Ficou horrível meu menos. Mas o slide ficou meio fraco. Isso é um menos, galera. Então, a entalpia total de uma reação é a somatória da energia dos produtos menos a somatória da energia total dos reagentes, tá? Essa fórmula é bem importante. E tem agora, eu botei vários exercícios do Enem, usando que a gente vai usar esse conceito de Hess. Vamos ver, acho que aqui já, ó. Um exemplo do mundo educação, tá? Que a gente vai aplicar essa questão da lei de Hess. Como é que é esse exemplo? Ele está te dando ali a entalpia padrão de formação em kJ por mol de algumas substâncias. Do metano, do triclorometano e do ácido clorídrico, tá? E ele está perguntando que se a gente realizar a reação de fluoração do metano, que é aquela ali que está ali embaixo, qual vai ser o valor da variação de entalpia do processo? Como é que a gente vai descobrir isso? A gente acabou de ver que a entalpia total da reação, ela é
a entalpia total dos produtos menos a entalpia total dos reagentes. Então, o que a gente precisa fazer? Tá? Como eu geralmente resolvi esse exercício? Aqui, ó, o metano, ele é menos 74, a entalpia de formação dele, né, 0,8, tá? O triclorometano é menos, tá ruim de escrever, mas enfim, se vocês estão fazendo esse exercício num caderno, né, escrevam as entalpias de cada substância embaixo de cada uma na reação química. Eu geralmente reescrevia a reação química e colocava todas as entalpias embaixo da substância. Ah, mas não tem o do cloro, né? Porque ali a reação é 1 mol de metano mais 3 mol de gás cloro, dando o triclorometano e o ácido clorídrico. Por que não tem o valor do cloro? Porque assim, ó, substância simples, que é aquela formada por só um elemento, a gente diz que a entalpia dela é igual a zero. Então, não vai entrar nos cálculos, tá? O que a gente precisa fazer, então? Outra coisa importante. Percebam que aqui, ó, vocês vão anotar, né? Chegar lá no Enem e anotar o menos 92,3 embaixo do ácido clorídrico. O que a gente viu nessa aula? Que uma coisa que influencia a entalpia é a quantidade dos produtos dos reagentes. Que aquele valor de entalpia do lado de uma reação, ele é sempre proporcional à quantidade dessas substâncias. Então, quando a gente vê um exercício assim, ó, aquele 92,3, a gente multiplica ele por 3 para colocar no cálculo. Então, vamos lá. A entalpia total. Vou tentar usar a canetinha, tá meio difícil. Tá? Como é que a gente vai montar essa equação? A gente vai pegar a soma. Meu Senhor do céu. Me perdoem por esses números horríveis que eu tô fazendo. Mas importante é a intenção. Ó, eu botei ali a entalpia do triclorometano, que é um dos produtos, mais a entalpia do ácido clorídrico multiplicada por 3, que dá 2,76, meu senhor, 0,9. Isso é a soma das entalpias dos produtos. Como é que é o resto da reação? Menos a entalpia dos reagentes. Que o único que a gente põe é o quê? É o menos 74,8. Por quê? Porque o cloro é uma substância simples e a gente diz que a entalpia padrão dele de formação é zero. Então, ficou ali, ó, menos 134 mais menos 276,9, fecha colchetes, menos 74,8. Qual é o problema desse exercício? É muito fácil perder nos sinais, porque na lei de Hess, a gente precisa considerar os sinais das entalpias. Então, é muito... Por isso que eu coloco chaves, eu coloco colchete sempre que eu vou resolver um desse. Por quê? Porque é muito fácil perder na matemática básica, né? A matemática básica ela é um problema, porque a gente nunca se preocupa com ela e é sempre ela que nos faz errar o exercício. No final de tudo isso, o resultado também já calculei. Se alguém tiver alguma dúvida na matemática, por favor, fale ou depois, né, vá no grupo daquele do desafio e peça ajuda, porque eu posso explicar isso 10 vezes se vocês quiserem. Dá menos 336,6 kJ por mol. Tranquilo? Só, né? Esse exercício aqui é só a diferença entre a somatória dos produtos e dos reagentes. Próximo, que eu acho que é do Enem. É do Enem. Tá. Esse aqui, ele é um pouco mais complicado. Eu até ia tirar ele e botar só na lista de exercícios que eu ia mandar para vocês, tá? Mas eu vou explicar o conceito e eu posso marcar uma hora só para fazer ele, porque eu acho que a gente vai perder muito tempo. Esse exercício eu demorei
até bastante para resolver ele. E eu posso resolver depois, se vocês não conseguirem resolver em casa. Mas qual é a questão desse exercício principal, tá? Ele te dá... Alguém falou que não estava me ouvindo? Alguém não está me ouvindo direito? Tá tudo bem o áudio aí? Tá. Vou continuar. A Isa está digitando. Ah, tá bem. Segue o baile. Então tá, vamos lá. Esse exercício, ele te dá uma reação global, tá? Que é a reação que interessa pra gente. E ele te dá um conjunto de 3 outras equações, com a entalpia de cada uma delas. E a gente tem que fazer o quê? A gente tem que dar um jeito de transformar essas reações como? Multiplicando por um número, dividindo por um número ou invertendo elas, tá? Somar todas elas e chegar na reação global. E tudo que a gente fizer com essas etapas, a gente faz também com a entalpia. Para a resolução do exercício, a gente divide a primeira equação por 2, a segunda por 3, a terceira por 6. Nesse espaço e com essa canetinha dessa plataforma, eu acho impossível fazer ele completo aqui, por isso que eu até gostaria que, se vocês não conseguissem resolver em casa do jeito que eu tô falando, me procurem que eu tento resolver ele passo a passo depois num papel direitinho. Senão vai ficar mais confuso que já é. Mas o ponto é, dividam a primeira equação por 2, a segunda por 3, a terceira por 6. Aí vocês veem que os produtos, as substâncias que não estão na global, a gente pode cortar, né? Porque, por exemplo, assim, se tu tem um oxigênio, tá? 1 mol de oxigênio do lado dos reagentes na primeira equação e 1 mol de oxigênio do lado dos produtos na segunda equação, dá para cortar. E somando assim, cortando as substâncias, a gente chega na global. E como eu falei, a gente faz a mesma coisa com as entalpias. E somando essas entalpias, a gente vai chegar na resposta certa, que é a letra B, é menos 17, tá? Tentem fazer isso em casa. Ou eu acho que eu tenho esse exercício resolvido passo a passo, eu posso mandar no grupão do desafio, tá? E aí, se vocês tiverem dúvida, vocês perguntem. Que fazer esse aqui com a canetinha vai ser muito bravo. Aqui, a de 2015. Essa de 2015, eu acho que ela é bem mais simples, tá? Ela tá falando ali do bioóleo, e ela te dá uma figura, né? Com ali as entalpias envolvidas, e ela está perguntando o seguinte: a variação de entalpia em kJ para a queima de 5 gramas desse bióleo resultando em CO2 é... Ah, tá, eu pulei uma informação. Lá no enunciado fala que essa entalpia ela está relacionada à queima de 1 grama desse bióleo. Então, 1 grama desse bióleo mais oxigênio vai liberar essa quantidade aqui de entalpia. E depois esses produtos que formou, que essa reação formou, né? Qual é a diferença desse aqui para esse aqui? É o estado da água. Lembram que eu falei que a água, o estado físico das substâncias, ele influencia na entalpia? Então, aqui a gente tem água gasosa, aqui a gente tem água líquida. Então, é como se o bióleo ele queimasse, liberasse uma certa quantidade de energia, formasse CO2 e água gasoso, e essa água liberasse mais energia, formando água líquida, né? Então, por isso. Daí, deixa eu ver aqui. Eu acho que eu não botei. Eu não resolvi essa questão. Mas o que vocês têm que ver? Ele está perguntando ali, ó, para queima de 5 gramas desse bióleo, resultando em CO2 gasoso e água gasosa, é o quê? Ele está te dando o valor dessa diferença aqui e está perguntando essa. Então, a gente pega esses 18, esse valor ali, subtrai
Agora eu risquei tudo, não dá pra ver nada. A gente pega esse valor de 18, subtrai do valor de 2, e a gente vai ter esse valor daqui. Daí, esse valor dessa variação, ela vai ser correspondente a 1 grama do bióleo. A gente multiplica por 5. Então, vamos fazer. Vou começar com X. O total é 18. Quilojoule por grama. Menos, né? Aqui é menos 2,4 quilojoules. A diferença, bom, dá para fazer de cabeça essa, né? 18, tirando 2,8, tirando 2 e 4, ele vai dar 16,4. Então, bióleo mais oxigênio, formando CO2 e água gasosa. A entalpia envolvida nesse processo é 16,8. Vocês entenderam por quê, né? Tá. Ninguém mandou que não entendeu ainda. Esse 16,4 está relacionado a uma queima do 1 grama do bióleo. O exercício está pedindo para 5. Então, é só multiplicar por 5. E aí dá a letra C, que dá 82, aquilo ali é um zero? É um zero. Se vocês tiverem alguma dúvida, de novo, por favor, mandem. Aqui, as 50 do ano de 2016, tá? Essa questão, ela é parecida com aquela outra, só que ela é muito mais fácil. Ela também te dá a reação global, tá? Que é... Aqui eu acho que é o benzeno. Não. É, o benzeno aqui, ó. Ele dá a formação do benzeno, que é o C6H6, a partir de outro hidrocarboneto, tá? Essa é a reação global. Depois ele te dá um conjunto de duas outras equações, que está aqui embaixo, e a entalpia respectiva de cada uma delas. O que a gente tem que fazer? A gente tem que dar um jeito de organizar e somar essas duas reações aqui para chegar na global. E, por conseguinte, na entalpia. Então, o que a gente pode fazer, tá? Vocês percebam assim, ó. O que não tem nessa equação aqui de cima, na global? Não tem o oxigênio, né? Não tem o CO2 e também não tem água. Tem só os dois reagentes. E eles estão no mesmo lado. No dos reagentes. Não, tem só as duas substâncias, desculpa. E os dois estão do lado dos reagentes, tá? O que a gente tem que fazer, então? A gente tem que tirar todos esses outros produtos. Como é que a gente vai fazer isso? Simples. Essa primeira equação aqui a gente vai multiplicar por 3. Tá? Reescrevendo ela, vou reescrever aqui embaixo, vai dar 3C2H2 mais 15 sobre 2 oxigênio. Todos entenderam, né? A gente vai multiplicar os 5 sobre 2 do oxigênio por 3, vai dar 15 sobre 2. Resultando em 6 CO2 e mais 3 moléculas de H2O, bem organizadas. Quem não está acompanhando não nem entende. Mas, enfim. Aí vocês já notem que a quantidade de produtos reagentes da primeira, né, ela já vai estar mais parecida com a da segunda. E também a gente já vai ter 3 mols do C2H2, que já é igual à quantidade da reação global. Mas como é que a gente vai terminar de ajeitar isso? A segunda reação, a gente vai inverter ela. O que é inverter uma reação?
a gente vai colocar os reagentes pro lado dos produtos e os produtos pro lado dos reagentes. Então, reescrevendo ela, vai ficar assim, ó, 6 CO2 mais 3 moléculas de água, 3 mols de água, resultando em 1 mol de benzeno, que é o C6H6, mais 15 sobre 2 mols de oxigênio, tá? Se vocês escreverem isso no papel, vocês vão ver que na primeira vai ter 15 sobre 2 mols de oxigênio nos reagentes, na segunda vai ter 15 sobre 2 mols de oxigênio nos produtos. A gente corta, né? Também a gente vai ter 6 mols de CO2 nos reagentes, na segunda equação, e 6 mols de CO2, que está aqui, ó, nos produtos da outra. Então, a gente corta. De novo, isso vai acontecer com a água. Na primeira reação, deixa eu tomar um pouco de água. Na primeira reação, a gente vai ter 3 mols de água nos produtos. Na segunda reação, a gente vai ter 3 mols de água nos reagentes. Corta também. E somando isso, o que a gente vai ter? O que sobrou, né, dessa função de cortar coisa? 3 mols de C2H2, produzindo 1 mol de C6H6. Então, o que a gente fez? A gente modificou essas duas reações para dar a global. Tá, mas e a entalpia? Que é toda a razão pela qual a gente está somando e cortando coisa. Tudo que a gente fizer com as reações desse conjuntinho aqui, a gente vai fazer com a entalpia delas. Então, o primeiro valor, que é esse 310 ali, a gente vai multiplicar por 3. Isso vai dar 930, menos 930. A segunda reação a gente inverteu. O que a gente faz quando a gente inverte uma equação química? A gente inverte o sinal. Então, se ela é menos 780, ela vai se transformar em mais 780. No final, a gente soma esses valores. Então, é menos 930 mais 780. O resultado é menos 150 quilocalorias, que a resposta certa é a letra B. Agora, acho que é o último exercício. A de 2018. A de 2018, esse exercício, ele é mais matemática do que qualquer outra coisa. Tá? Por quê? A gente tem 7 minutos, né? Vou fazer esse aqui e já vou encerrar a aula. O carro flex é uma realidade no Brasil. O carro flex é o quê? É aquele que a gente pode colocar gasolina ou etanol, né? O exercício está falando que eles fizeram um teste com o carro flex. Que na ida, se usou gasolina, tá? Na ida por um percurso, acho que ele nem dá o percurso. Ele só diz assim, que ele fez um percurso, na ida ele usou 40 litros de gasolina, tá? E na volta ele usou etanol. Considerando que esses dois combustíveis, eles forneceram a mesma coisa de energia, ele está perguntando quanto que gastou de etanol. Aí, o que a gente tem que considerar aqui? Que ele te dá uma tabelinha com a densidade. Para que a gente usa a densidade? Geralmente, no Enem, para converter de grama para ml ou de quilo para litro, entendeu? Para converter uma medida de massa para uma medida de volume, que é o que a gente precisa aqui. Outra coisa, uma informação que ele dá, o calor de combustão em quilocaloria por grama de combustível, tá? Qual é a primeira coisa que a gente vai fazer aqui? A gente tem que saber quanto que esses 40 litros de gasolina equivalem em gramas de gasolina. Para quê? Para usar essa informação aqui, ó, que é o calor de combustão, que ele te dá em quilocal por grama. Então, por que a gente precisa converter 40 litros de gasolina em grama para calcular a energia que essa gasolina forneceu, que vai ser a mesma que o etanol forneceu, né? Convertendo, eu converto assim, ó. Eu coloco 40 litros. Aí ali, ó, a densidade da gasolina
Ela está dizendo que a gasolina, ela tem, né, 0,7 gramas por 1 ml de gasolina. Aí aqui eu coloco assim, o que eu quero converter, né? É para grama. Então, como é que eu vou cortar esse ml e esse litro? A gente coloca assim, ó, 1000 ml e 1 litro. Vou cortar, vou mudar a cor da caneta. Corta essa unidade com essa daqui, porque tem lados opostos. Corta essa unidade com essa daqui. Então, a gente vai fazer 40 vezes 0,7 vezes 1000. E esse resultado vai ser em gramas. Vocês entenderam a conversão? Eu acho mais fácil converter assim. Tem como converter por regra de 3 também. Mas o ponto é que no final a gente vai ter 28 gramas de gasolina. Então, 40 litros de gasolina é a mesma coisa que 28 gramas de gasolina. Se a gente já tem a quantidade de gasolina em grama, a gente vai agora ver o valor de combustão. 1 grama de gasolina te fornece menos 10 quilocalorias. Quanto vai te fornecer 28? Então, aqui, ó, 1 grama é uma regra de 3, tá? 1 grama. Isso que eu deixei espaço para resolver essa questão. Imagina se eu não tivesse. Te fornece menos 10 quilocal. Então, é só resolver a regra de 3. 28 vezes menos 10, né, vai te dar a resposta. Isso dá menos... eu tô dizendo que é 28. Por que eu tô dizendo que é 28? Na verdade, é 28 mil. É que eu já tinha convertido para... Eu tinha tirado zeros e eu não precisar converter para litros no final de novo, tá? Mas aqui, ó, o resultado para vocês de 40 vezes 0,7 vezes 1000 é 28 mil. Então, fica 28 mil vezes menos 10 quilocalorias. E é o resultado da primeira regra de 3. O que vai ser esse resultado, né? Que vai dar, no final, 280 mil calorias. Isso aí é a quantidade de energia que as 28 gramas de... Desculpa, as 28 mil gramas de gasolina ou os 40 litros te forneceu. Então, se esses 40 litros de gasolina te forneceu 280 mil quilocalorias, o etanol também te forneceu isso. E a gente faz o caminho contrário. Deixa eu apagar tudo. A gente faz o caminho contrário para achar o etanol. A gente vai fazer outra regra de 3, então. Tá? Esses 280 mil calorias foram fornecidos por X quantidade de etanol, sendo que 1 grama de etanol... Sendo que 1 grama de etanol te fornece menos 6 quilocalorias. Então, a regra de 3 fica assim, ó. 280 mil calorias corresponde a quanto de etanol? Se menos 6 quilocalorias é fornecido por 1 grama de etanol. No final de tudo isso, a gente vai ter a quantidade de etanol em gramas que foi usada no percurso da volta. E aí, o que a gente faz com essa quantidade em grama? A gente usa a densidade do etanol para converter para litro de novo, tá? Então, aqui a gente já vai encerrar a aula. Mas como é que é o passo a passo desse exercício? Converter os 40 litros de gasolina para grama, calcular o valor de combustão que essa quantidade de gasolina te deu, sabendo que essa quantidade de energia foi a mesma que o etanol te deu, a gente acha a quantidade de etanol usada e depois converte ele para litro de novo. Aí no final vai dar a letra D, 58 litros de etanol. Como eu achei muito ruim ficar resolvendo por essa canetinha aí, eu não consigo fazer toda a resolução certinha, eu tenho todos esses exercícios resolvidos no meu caderno.
Então, assim, eu acompanhei a aula, né, tentei fazer em casa, esqueci, ou não entendi, ou me perdi na matemática. Mandem uma mensagem no grupo do desafio e me peçam a foto da resolução. Junto com a foto, eu posso mandar um áudio de alguma parte que vocês não tenham entendido, tá? E esses são geralmente os exercícios que envolvem calor que o Enem cobra. E é isso, aqui estão as referências que eu usei. Muito obrigada pela atenção de vocês, viu? Eu tenho uma lista de termoquímica de questões não do Enem, mas de outros vestibulares que eu vou mandar no grupo. Eu não sei se eu mando para alguém e alguém manda no grupo, ou eu posso mandar direto. Mas, enfim, eu vou passar essa lista para vocês. Tem 10 exercícios e tem o gabarito. Mesma função das questões do Enem. Se vocês não conseguirem resolver as questões, me chamem. Eu tenho todas elas resolvidas, eu mando foto da resolução e explico direitinho o que ficou para trás. Muito obrigada, então, uma boa noite.